Salve, guerreiros da minha banda, eu quero trazer um vídeo aqui em homenagem ao Dia das Mulheres. Entre santas e bruxas, como que a misoginia perseguiu mulheres na era medieval. Durante séculos, mulheres elas foram ligadas por uma sociedade que só aceitava dois papéis para a mulher. Ou ela era santa, ou ela era bruxa. Não existe e não existiu meio termo. E a gente vê isso até hoje, né? O que a gente está vendo aí no Brasil? Essa beatificação e demonização da mulher. Se ela obedecia, era santificada. E se ela questionava, logo, logo ela era demonizada e a gente sabia o que ia acontecer. Entre a pureza idealizada e o medo do feminino, construiu-se aí uma lógica que atravessou séculos de história e deixou marcas profundas na forma como a sociedade passou a enxergar nós, mulheres. Que esse período de misoginia da era medieval foi um período de trevas. Na história medieval, a visão, o dominante sobre as mulheres, foi profundamente moldada por interpretações religiosas, o que nos molda até hoje. Diversos teólogos influentes associavam mulher à ideia de fragilidade moral e espiritual. De acordo com o quê? Com a figura da Eva. Né? A Eva foi responsável pela queda da humanidade, dentro do relato bíblico. Era frequentemente usada como símbolo de que a mulher seria mais suscetível à tentação e ao pecado. Então, eles pegaram a Eva para a cruz para demonizar e demonizaram todas as outras a seguir. Esse tipo de leitura ele ajudou a construir uma narrativa para lá de poderosa, a de que as mulheres precisam ser controladas, guiadas e vigiadas. Olha isso, a gente vê isso até hoje nos discursos que a gente vê na internet e nas igrejas. A consequência disso foi a exclusão feminina de muitos espaços de poder, espaço de conhecimento, autoridades religiosas. A gente não vê relato aí de papisa, não oficial. Em outras palavras, a misoginia, ela não era apenas um preconceito cultural. Ela foi justificada intelectualmente. Ela foi institucionalizada socialmente. E a gente vê essa porra até hoje. A gente, período aí, ó, caça às bruxas. Eles até hoje caçam. Ah, a mulher não pode ter tatuagem de borboleta. Ah, porque a mulher que tem tatuagem não é para casar. Ah, porque a mulher não sei o que não é para casar. Até hoje a gente vê isso. Porque entre o século XV e o século XVII, essa visão atingiu um dos seus momentos mais violentos, que foi o período da caça às bruxas na Europa e também Inquisição, né? Durante esse período, dezenas de mulheres, entre 40 e 60 mil, elas foram executadas, barbaramente torturadas. Elas eram queimadas em praça pública. Quem que eram essas mulheres? Mulheres solteiras, idosas, que moravam sozinhas. E um dos textos mais influentes desse período foi o Maleus Maleficarum, publicado em 1487, que era um manual inquisitorial que ele ensinava como identificar, julgar e condenar supostas bruxas. O livro ele defendia explicitamente a ideia de que as mulheres seriam mais inclinadas à bruxaria. E a gente vê essa demonização na internet. A internet é até hoje como se fosse esse tal livro. Essas mulheres, elas eram parteiras, elas eram as curandeiras, né? As viúvas, morava lá no meio do mato sozinha. Ah, então tem alguma coisa ali com aquela mulher. Naquela época, gente, não tinha essa questão da mulher poder trabalhar para se sustentar. Então, quando elas morriam e perdiam seus maridos, elas não tinham zero possibilidade de sobrevivência, zero. E as curandeiras, então, quando foi que a sua mãe não te deu um chá de boldo quando você chegou, no dia seguinte estava de ressaca? Não podia beber chazinho, não. Ah, esse chazinho aqui é para curar. Não, então você é curandeira, você é alguma bruxa. Mulheres que entendiam de erva, de fitoterapia, não podia. Elas eram consideradas diferentes. Muitas torturadas e obrigadas a confessar crimes que elas nem sabiam que crimes eram que elas tinham cometido. Outras, né, tantas outras que a gente vê até em filme até hoje, foram executadas, queimadas em praça pública.
tem historiadores hoje que interpretam esse episódio não apenas como uma histeria religiosa, a histeria que a gente vê hoje em dia, histeria é o nome, mas também eles veem isso como uma forma de controle social e repressão feminina. E ainda tem o outro lado da história, as que foram classificadas como santas, porque enquanto umas, né, eram perseguidas como santas, a outras eram beatificadas e santificadas, se elas obedecessem. A igreja construiu um modelo de santidade feminina baseado em características assim muito específicas, que era o quê? A submissão ao pai e ao marido. Pureza, tinha que ser virgem. E quanto mais nova, melhor, porque na época não tinha conceito de adolescente e pré-adolescente, não. Aquela mulher que fazia sacrifício, se sacrificava, trabalhava dentro de casa até a exaustão, renúncia à vida mundana, ela não podia sequer ler, a mulher não podia ler, não podia ter ensinamento. Essas figuras funcionavam como modelos ideais de comportamento feminino. Entre os exemplos mais conhecidos, nós temos Joana d'Arc, Catarina de Siena, temos a Santa Bárbara, que foi também beatificada, mas ela foi martirizada. Curiosamente, muitas dessas mulheres também enfrentaram suspeitas, perseguição, julgamento em vida, como o caso de Joana d'Arc, a gente sabe o que foi que aconteceu. Isso mostra uma condição histórica importante. O reconhecimento feminino frequentemente dependia de um enquadramento rígido dentro de padrões aceitáveis. A gente vê essa porra até hoje. Isso aí não mudou uma vírgula, porque entre santas e bruxas não tinha diferença. Eles queriam massacrar. Ao longo da história, muitas mulheres elas foram empurradas para os dois extremos. Entendeu? Ou ela era uma coisa, ou ela era outra. Não tinha meio termo. De um lado, a mulher que era idealizada, obediente, pura, silenciosa. E do outro, a mulher que era perigosa, independente, questionadora, marginalizada e com tatuagem de borboleta, por que não? Né? Porque eles falam, porque mulher com tatuagem de borboleta não pode. É assim que eles falam. Esse tipo de rotulação não era apenas cultural. Ele funcionava como uma ferramenta de controle. Isso era para controlar. E ao definir quais comportamentos eles eram aceitáveis, a sociedade limitava a autonomia feminina. Só isso. Então, é o que eu falo. A Igreja Católica, se fosse a mulher de família rica, ela virava santa. Se fosse pobre, virava bruxa. Entenderam como é que ela funcionava? Ou obedecia, era exaltada, ou ela fugia da norma, ela era punida. E a gente vê o eco dessa história aí até hoje, depois de séculos. Essa divisão ainda aparece nos debates contemporâneos. A internet, por exemplo, tem aí o movimento Red Pill, né? Que eles promovem visões extremamente negativas sobre as mulheres. Eles são frequentemente criticados por incentivar a misoginia e hostilização do gênero feminino. E pesquisadores, sociólogos, organizadores de direitos humanos alertam para esse tipo de discurso que desumaniza, generaliza a mulher como ele pode e contribui para o ambiente de violência. No Brasil, essa discussão se conecta diretamente com a idade medieval. Ponto. E é assim que a gente tem que combater. A gente tem que combater o feminicídio, que a gente não está mais na era da medieval, na era da obscuridade. A gente já tem leis contra o feminicídio. E